Uma das questões básicas, fundamentais da economia é a escassez. A escassez significa dizer que nós não temos todos os recursos disponíveis para produzir os bens que desejamos consumir. Assim sendo, como não temos todos os recursos disponíveis, isso implica fazer escolha. Essa escolha está dentro da curva de possibilidade de produção. O que é isso, a curva de possibilidade de produção? É a capacidade máxima da economia pode produzir em função dos recursos disponíveis. E quais são esses recursos disponíveis? Nós temos o capital, terra, trabalho e a tecnologia. Como uma economia não possui todos os recursos, ela precisará fazer a escolha entre as melhores alternativas de produção. Portanto, temos aqui um exemplo. Este exemplo está relacionado com uma certa economia hipotética, poderia ser Angola. Ela produz dois tipos de bens. Temos a cuca em 1000 litros e vinho também em 1000 litros. Seguidamente teremos alternativas de produção. Alternativa A, B, C, D e até F. Na primeira alternativa, diz que se não produzir nenhum litro de cuca, vai ser produzido 16.000 litros de vinho. Na alternativa B, ela mostra que se tiver 4.000 litros de produção de cuca, deve-se reduzir para 12.000 litros de produção de vinho. E assim sucessivamente. Agora, vamos procurar fazer esse gráfico. Enfim, agora sim todos esses pontos estão todos correspondentes. Fazer toda essa mesma correspondência entre os pontos. Assim, tracejamos aqui o gráfico. Essa reta que está aqui. Essa reta é chamada a curva. É a reta de possibilidade de produção. Nessa reta vamos ter os seguintes pontos. Esses pontos que são chamados também de alternativas de produção. Ponto A até o ponto F. Agora, a seguir, vamos mostrar os significados de cada ponto da curva. Dizer que essa curva de possibilidade de produção, ela é composta por 3 pontos. Vamos ter o primeiro ponto que vamos ver é o ponto sobre a curva, que é o ponto da eficiência. O segundo ponto a seguir é pontos que estão além ou que estão abaixo da própria curva. Esse ponto é chamado de ineficiência. E o último ponto é o pontos além da curva, que é o impossível. Agora veremos qual é o significado de cada ponto que está aí, que está dentro da própria curva. Nessa curva de possibilidade de produção, teremos 3 pontos. O primeiro ponto é ponto sobre a curva. Ponto sobre a curva é a eficiência. O que é a eficiência? A eficiência é o ponto que mostra que a economia ela está a usar todos os recursos disponíveis para produzir os bens. Isso é que é chamado de eficiência. O segundo ponto é o ponto que está abaixo da curva. Temos a ineficiência. A ineficiência significa isso dizer que a economia ela não está a empregar todos os bens de modo eficiente. Ou seja, tem recursos disponíveis, mas não está a utilizar da maneira que devia utilizar. A eficiência é o mesmo que a mediocridade. É ter recursos e não usar de forma excelente.
E o ponto que está vermelho, que é o impossível. O impossível quer dizer que a economia ela não possui os recursos necessários para produzir os bens que ele deseja. Por isso é chamado de impossível. Por exemplo, ele não pode produzir 20.000 litros de cuca nem 20.000 litros de vinho, porque os recursos que essa economia tem só permite produzir até 16.000 litros de cada produto. Portanto, este é o significado dos pontos que estão na curva.